Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Trago hoje para vocês um esclarecimento e também faço já, desde logo, um elogio a uma irmã que, semelhantemente aos bereanos, prestou bastante atenção no que foi dito no último vídeo que nós gravamos sobre Sansão ser tipo do Espírito Santo. Foi uma referência que Gedeu Tigueiros fez. Nós estávamos contestando no vídeo. E a irmã, ela acompanhou, prestou atenção e ela conferiu na Bíblia dela e ela encontrou uma informação divergente que eu vou mostrar para vocês. Veja, primeiramente eu vou mostrar o comentário da irmã. A irmã se chama Célia Boni e ela fez o seguinte comentário: Pastor Solon, a paz do Senhor Jesus. No seu vídeo, o Senhor diz que, em Juízes 14, versículo 15, que a mulher de Sansão foi persuadida no 4º dia. Na minha Bíblia diz 7º dia. Quando eu li o comentário, na verdade eu não entendi porque, como eu usei a NVI faz realmente a referência ao 4º dia, eu respondi à irmã. Respondi sem entender exatamente o que ela estava querendo me dizer. E eu disse assim, eu fiquei feliz, né, de saber que ela assistiu o vídeo com bastante atenção, conferindo o que foi dito nos textos, dei os meus parabéns a ela e tentei aqui explicar, olha, olhando o vídeo e olhando os textos que eu usei, eu não encontrei nenhum problema, realmente estava de acordo com aquilo que eu queria dizer. E eu disse isso a ela, até coloquei aqui a versão NVI para ela conferir, mas ela respondeu novamente e disse o seguinte: Maranata Anátema, a partir dos 34 minutos, eu havia pedido a ela, olha, me diga em que minuto exatamente eu disse isso para eu poder identificar e se esclarecer ou corrigir se for o caso. E ela disse o seguinte: a partir dos 34 minutos, o texto de Juízes 14, verso 15, que o Senhor coloca no vídeo, está diferente na minha Bíblia, que diz assim: e sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão. E aí, quando ela renovou esse comentário, eu parei e pensei, bom, não, deve ter alguma coisa errada que eu não estou enxergando. E a irmã enxergou. E ela, de fato, ela conferiu, provavelmente ela usou a Bíblia na versão corrigida ou atualizada. E realmente eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui na NVI, tá certo? Que foi a versão que eu utilizei porque é a que comumente eu leio. Então, na versão NVI, no verso 15, diz assim, ó: no 4º dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Então, vejam só, no 4º dia. E logo em seguida, né, no verso 16, então, a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos. Então, você tem a sensação aqui, a noção exatamente disso. Primeiro, ela foi ameaçada, e por conta da ameaça, ela entrou em desespero e começou a prantear aos pés de Sansão para descobrir o enigma. E aí, diz aqui no verso 17, ela chorou durante o restante da semana da festa, ou seja, ela foi ameaçada no 4º dia, porque nos 3 primeiros dias, vocês se lembram que nós comentamos, então, nos 3 primeiros dias eles não conseguiram dar a resposta e foi por isso, então, a NVI, ela seguindo uma sequência lógica e coerente, então ela diz, no 4º dia ela foi ameaçada e a partir daí entrou no pranto e chorou durante o restante da semana da festa, ou seja, do 4º ao 7º dia. Então, aqui pela versão NVI, isso fica muito fácil de se enxergar. Mas vejam só que interessante. O interessante é que, se nós olharmos vou colocar aqui primeiramente, na versão, vamos ver aqui, a revista e corrigida. Na revista e corrigida, nós temos aqui Juízes 14, vamos lá no verso 15. Então, diz aqui,
Verso 15. E sucedeu que ao 7º dia, de fato, a irmã Célia tem razão. A versão corrigida e também na atualizada está constando 7º dia. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. E aí, na sequência, no verso 16, e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você não me declarou o enigma. Então vejam, ela é ameaçada. No verso seguinte diz, então, aí que vem a informação do choro, né? Aí que vem a informação do choro. E no verso 17 diz: e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então, antes de mostrar para vocês que realmente a versão, não, vou mostrar logo de uma vez. Então, nós temos aqui, vamos ver na versão revista e atualizada. Tá? Aqui a revista e atualizada. Verso 15 vai dizer a mesma coisa. Ao 7º dia, né? Então, aqui, ao 7º dia, ela chorava diante dele os 7 dias. Então, diz que ela foi ameaçada, no 7º dia, mas diz que ela chorou os 7 dias da festa. Perceberam? Mas aí você diria assim, mas como será que está na versão original? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Aqui é a Bíblia TW, de vez em quando eu mostro ela para vocês. Então, você tem aqui no verso 15, diz o seguinte, olha só, estou na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a mesma revista e atualizada que nós acabamos de ver na Bíblia Online. Diz aqui, ao 4º dia. Viram só? Ao 4º dia. Espero que dê para vocês enxergarem aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, Pronto. Então, aqui em cima, onde eu estou colocando o mouse, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, entre parênteses tem um BRzinho. Então, verso 15, ao 4º dia. E no verso 17, assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Também igual está na outra versão que nós olhamos, João Ferreira de Almeida. Se eu vier aqui, por exemplo, na NVI, eu vou ter no 4º dia. Se eu vier na versão católica, vai estar aqui também no 4º dia. E, inclusive, se nós olharmos aqui também, vamos ver mais aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, está aqui. Estão vendo aqui, no 4º dia, disseram a mulher. Então, e aqui vai dizer também, então ela chorou durante os outros dias da festa. Então, vocês vejam, mas é claro, nós vamos ter outras versões. Aqui, se eu pegar a dos Strongs, onde eu vou mostrar para vocês o original, João Ferreira de Almeida, essa aqui, que tem os Strong. Então, diz aqui no verso 15, olha, verso 15. Ao 7º dia, né, disseram a mulher de Sansão. Então, eu tenho aqui, sétimo, o 7º aqui, tá vendo? A expressão em hebraico está aqui, vou ver se eu consigo achurar aqui para vocês, tá vendo aqui, essa aqui, deu para ver? Vamos colocar aqui em cima, é 7º. Então, no original está escrito 7º. Mas então por que tantas outras versões? Inclusive, veja, essa aqui é uma versão muito boa, uma versão católica muito boa. Eu vou aumentar até aqui a visão para vocês enxergarem melhor. Estão vendo aqui, essa Bíblia aqui do Peregrino é uma versão católica da editora Paulus e ela é excelente. Também, né, eu não achei aqui agora, mas a Bíblia de Jerusalém. Mas vejam só, nesta versão aqui desta Bíblia católica, não sei se vai dar para vocês verem aqui também, vai focar no 4º dia. E é bem interessante se nós olharmos aqui, isso aqui é o texto original, né? Como eu já mostrei para vocês ali nos Strongs, 7º dia. E aí você poderia pensar, então por que é que diversas versões colocaram 4º dia e não 7º dia? Por que será? Deixa eu voltar a mostrar para vocês. Vou voltar na Bíblia NVI.
né? Aqui vamos voltar aqui para a versão NVI, que foi a que eu utilizei. Aqui, ó, por exemplo, versão católica também, estão vendo? Ó, na versão católica vai ter a mesma coisa. Quando chegou o 4º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido, né? E aí, ó, verso 16, a mulher de Sansão, desfazendo-se em lágrimas junto dele, disse, tu me odeias, e ela chorava assim até o 7º dia das bodas. Então vejam que aqui está uma coerência. Ela começa a chorar no 4º e ela continua chorando até o 7º dia. Ela chorava até o 7º dia, ela continuou chorando ali. Bom, vamos voltar agora para a versão NVI. Vamos voltar aqui, nova versão internacional. Então nós temos aqui. Por que será então, como eu falei, por que será que eles usaram o 4º dia e não o 7º dia? Por que essa divergência? Por conta do contexto e por conta da sequência dos fatos, né? Então, que foi a mesma sequência que eu utilizei. Vejam, que se nós virmos aqui, ó, vamos ler aqui, ó, a partir do verso 14. Disse ele então, aí ele conta o enigma, tá certo? Aqui ele está no 1º dia da festa, né? Então, disse então, do comedor, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. Então, aqui eles usaram simplesmente a coerência. Então, estava a festa acontecendo e eles, nos 3 primeiros dias, eles ficaram tentando descobrir o enigma. Eles ainda não tinham ameaçado a mulher de Sansão. Eles ainda não tinham ameaçado. Então, eles estavam ali tentaram. Acho que ficavam ali propondo algumas hipóteses e tal, e não conseguiram. E então, no 4º dia, então eles tentaram até o 3º, e aqui entra no 4º dia, é a sequência. Então, no 4º dia foi que eles ameaçaram, até então você não ouve falar de mulher chorando. Então, é a partir do momento em que a mulher é ameaçada que ela começa a entrar em desespero e suplicar desesperadamente a Sansão que revelasse o enigma. Então vejam, por isso aqui está. Ó. Então, convença seu marido, senão vocês vão morrer queimados. Né? Verso 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, na sequência. E aqui no verso 17, ela chorou durante o restante da semana da festa. É simplesmente por uma questão de coerência, porque na versão, se eu voltar aqui, por exemplo, na versão corrigida, vocês vão ver que alguma coisa não vai encaixar. Vejam só, vamos aqui na versão corrigida da Bíblia. Revista e corrigida. Então, nós temos no verso 14, em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então, para aqui para cima, não tem ninguém chorando. Né? E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido para nos declarar o enigma. Então, no verso 16, começa então a falar do choro da mulher de Sansão. E a mulher de Sansão chorou diante dele, disse, tão somente me aborreces e tal. E depois, no verso 17, e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ora, no 1º dia, ela não estava chorando. Então ele diz assim, e chorou diante dele os 7 dias, ou seja, já no 1º dia de festa ela já estava chorando. Não, mas ela só foi ameaçada depois que eles não conseguiram até o 3º dia, compreenderam? Então, acredito eu que essa diferença e porque várias versões utilizam o 4º dia, mesmo se no original está escrito 7º dia, é porque eles analisaram ali a cadência, o contexto, o desenvolvimento, o desenrolar da história que foi narrada. Entenderam? E entrou ali na sequência. Até o 3º dia não descobriram, no 4º dia ameaçaram, a partir de então ela chorou, e ela chorou até o 7º dia, e não por todos os 7 dias. Então você pode dizer assim, então Gedeutigueiros tinha razão, porque quando eu leio na versão revista e corrigida, ou na revista e atualizada, está dizendo que a mulher de Sansão, ela chorou os 7 dias da festa. Então,
Gedeotite tinha razão, ela estava era quebrantada, porque ela já desde o primeiro dia ela estava chorando, devia estar muito emocionada com o casamento. Então, Gedeotite tinha razão. Sim, você pode pensar assim sem problema nenhum. A questão é a seguinte: ela começa a chorar, então, quebrantada, emocionada com o casamento, e no 7º dia, no último dia, né, seguindo aí a versão corrigida, no último dia ela é ameaçada de morte, ameaçada de ser queimada, ela e a família dela. Então, será que este choro do 7º dia, ele é o mesmo choro dos 6 primeiros dias? Então, não teria então a palavra, o texto, não faria nenhuma distinção entre o primeiro choro de quebrantamento e depois o choro do desespero de uma alma ameaçada, de uma pessoa que está prestes a sofrer uma tortura e uma morte queimada juntamente com a sua família? Será que este choro ele seria então o mesmo choro? Então, são coisas que você deve pensar, você deve analisar. Não adianta você destacar apenas um trechinho para poder querer confirmar uma teoria. Você tem que ver toda a história, todo o contexto, todo o andamento, toda a cadência, toda a lógica, toda a sequência, porque as coisas elas precisam fazer sentido. Eu não estou dizendo que quando você crê na palavra de Deus, você crê pela fé. E isso, obviamente, você faz contrariando muitas vezes as questões que são da lógica natural do homem. Mas eu não estou falando de uma fé e uma lógica natural do homem. Eu estou falando de uma coerência entre o próprio fundamento que você está utilizando para chegar à sua conclusão. É a coerência dentro do próprio texto bíblico. Então não dá para você ficar lendo o texto e chegando a conclusões contraditórias, porque aí você torna Deus contraditório. Então não é uma contradição entre o que você crê e entre o que o mundo crê. A contradição ela está dentro do texto, ela está no próprio texto que você está lendo. Então não pode haver contradição dentro do texto que você está lendo, ou seja, dentro do livro, ou seja, dentro da Bíblia, porque senão você estaria dizendo que contraditório é Deus. Vocês conseguem entender isso? Então, dentro do texto, desde o começo, como foi explicado no vídeo anterior, você tem que entender no conjunto das informações, dentro desta lógica, dentro da história que foi contada. Mas, é claro, você escolhe vamos dizer assim, a interpretação que você achar melhor. Nós estamos dando a nossa interpretação segundo a nossa coerência com o texto, com a história, e dentro também daquilo que nós já, não estou aqui, dos manuais que nós temos, que falam, que contam sobre a história de Sansão. 100% deles são muito alinhados neste sentido de que realmente quando o Sansão ele pega aquele mel dentro do cadáver do leão, ele produz um enigma a partir do pecado dele. Entenderam? Então é necessário. Você assista ao vídeo anterior com calma, assista o vídeo da Roseli e assim você veja o que é mais coerente e escolha o que você quiser seguir. Nós não estamos aqui para fazer com que você siga uma ou outra interpretação. Nós estamos dando a nossa e você é livre para fazer o que você quiser, da forma como você achar melhor, ok? Mas é isso aí, eu preciso realmente renovar os meus parabéns aqui à Célia Boni, pelo fato dela ter realmente acompanhado todo o vídeo, e não só acompanhado, ela pegou a Bíblia dela, e foi conferir para ver se aquilo que eu estava falando e apresentando o texto aqui se estava conferindo. Então, realmente, Célia, parabéns, eu fiquei feliz demais e a gente se sente até mais seguro, não é verdade? Porque eu vou trazer, às vezes eu não vou conferir em todas as versões, eu estou falando, era uma coisa, um texto mais narrativo, então eu vou trazendo ali as explicações e é muito bom quando alguém traz um complemento dentro, faz um comentário dentro do conteúdo e que consegue agregar alguma coisa, mesmo que seja contrariando aquilo que nós estamos expondo, tá certo?
Então, fiquei feliz demais, gostaria que todos os comentários fossem nesse nível, porque isso mostra um amadurecimento, isso mostra uma preocupação em realmente estar alinhado com a Bíblia e não aceitar simplesmente tudo o que as pessoas falam ou tudo que as pessoas dizem, independentemente de quem seja e de que autoridade, vamos dizer assim, tenha diante de uma comunidade. É muito importante que você tenha o hábito bereano de conferir na Bíblia tudo o que está sendo dito e se está sendo dito exatamente conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mais uma vez, parabéns, Célia, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.